Já estamos no parágrafo de número 245. Parágrafo 245, muito interessante. Estamos falando aqui ainda sobre o tema das como acompanhar depois das rupturas e dos divórcios, temas bastante polêmicos que nós estamos trazendo aqui no nosso programa, mas que tem rendido uma ótima catequese, uma ótima reflexão. Vamos lá então? Você que já deixou tudo preparadinho, vamos juntos partilhando parágrafo 245. O Papa então diz assim: os padres sinodais puseram em evidência também as consequências da separação e do divórcio sobre os filhos, em todo o caso, vítimas inocentes da situação. Olha só, lembrando quem são os padres sinodais, nós já falamos várias vezes sobre isso, mas é sempre bom recordar. Os padres sinodais são os padres que, inclui aqui padres, bispos, outros peritos leigos, famílias, casais, são as pessoas que fizeram parte do sínodo da família. E aqui existia um número grande de pessoas de várias, vamos dizer assim, de várias situações, de vários momentos da vida da igreja. Leigos, religiosos, religiosas, bispos, padres, enfim. Essas pessoas, aqui chamadas então de padres sinodais, eles apontaram alguns aspectos então da vida em comunidade, do tema da família, e um desses aspectos é justamente a separação. E que a separação, ou também o divórcio, eles trazem consequências para quem? Sempre para o lado mais fraco. Isso nós já sabemos. Quem que sofre sempre, nas diversas situações? Quando são as questões econômicas, quem que sofre por primeiro? São os filhos. Na situação econômica, são os mais pobres, os mais vulneráveis, os marginalizados. Na questão da família, são os filhos. Eles é que são as vítimas inocentes da situação. O Papa então continua dizendo assim: acima de todas as considerações que se queiram fazer, eles são a primeira preocupação, que não deve ser ofuscada por nenhum interesse ou objetivo. Então veja, vamos falar aqui, veja que o Papa não está falando só da família. Quando há separação, se a preocupação é só da família, não, é a preocupação de todos, inclusive da igreja, que não deve ser ofuscada por nada, porque veja, às vezes se colocam outras questões, né? Questões econômicas, questões sociais, mas não podemos deixar de lado nunca o interesse, outros interesses ou outros objetivos, a questão dos filhos. Não podemos ofuscar esta realidade. Por quê? Como nós já dissemos, eles são as primeiras vítimas. Já foram vítimas quando o casal vivia mal e vivia discutindo e vivia brigando. Continuam sendo vítimas agora, mesmo não vendo mais as brigas dos pais, que seria, digamos assim, o ponto mais importante, não vão acompanhar mais as discussões, as brigas, mas agora eles acabam tendo que enfrentar também a realidade do divórcio. Olha só, por isso o Papa diz assim: peço aos pais separados, nunca tomeis o filho como refém. Veja que o Papa repete por 3 vezes a palavra nunca. Nunca já é uma palavra forte, né? E ela já tem a totalidade, porque nunca é nunca, não existe mais do que nunca, né? Mas o Papa quis fazer justamente isso, né? Reforçar esta palavra. Então ele repete: nunca tomeis o filho como refém. Isso é muito comum, gente. Infelizmente, em quantas situações, em quantos casos nas famílias, nós vamos ver que os filhos acabam sendo usados como reféns. Você sabe o que é um refém, né? Num sequestro, por exemplo, quando o sequestrador quer negociar com a polícia, ele pega algumas pessoas como reféns. E os reféns acabam sendo moeda de troca para os seus interesses. Então eles querem fugir. Como vou fugir? Eu entrego 2 reféns para vocês me darem um carro. Eu entrego mais 2 reféns para vocês me levarem daqui com um helicóptero. Eu entrego mais 2 reféns e vão negociando. Às vezes os filhos acabam se tornando também moeda de troca, sendo usados como reféns para negociar, para os pais poderem negociar. Olha que triste isso, né? Joga o filho para um lado, joga o filho para o outro. E o Papa continua dizendo então: separastes-vos
Devido a muitas dificuldades e motivos, a vida deu-vos esta provação. Mas os filhos não devem carregar o fardo desta separação. Claro, veja que nós não estamos nem questionando a questão da separação. Isso nós já fizemos em outros programas. O padre não está falando da separação. Então volta lá atrás, nos programas anteriores, em que nós falamos sobre as razões das separações, os motivos das separações, e você pode acompanhar lá então, para não achar que nós estamos aqui negando este tema. Não, já falamos sobre isso, né? Então a questão não é nem a separação. A questão aqui é que muitas vezes os filhos acabam tendo que carregar este fardo da separação. Quantas vezes os pais ficam naquele joguinho? Com quem você quer ficar? Quem você prefere? Vai lá com a tua mãe, e aí xinga a mãe. Vai lá com o teu pai, e aí xinga o pai. E a criança fica naquela. E agora? Eu estou no meio. A criança está no meio do fogo cruzado. Ela quer, porque ela ama os dois. E ela quer, de repente, ela gostaria realmente de ficar com os dois. Mas ela sabe que não é possível. E aí acaba sendo colocada nesta situação tão incômoda. O Papa continua falando assim: que eles não sejam usados como reféns contra o outro cônjuge, mas cresçam ouvindo a mãe falar bem do pai, embora já não estejam juntos, e o pai falar bem da mãe. Olha que desafio. Você que está separado, você que vive essa realidade, eu tenho certeza que o desejo é de falar muito mal do pai para a criança, falar muito mal da mãe para a criança. Mas é importante também que ela ouça falar bem, por pior que seja. Infelizmente, gente, essa é a realidade. Nós sabemos de muitos que sofrem, mas para a criança já é uma situação difícil. Tenhamos muito discernimento, não fique jogando a criança ainda mais neste fogo cruzado, né? É irresponsável, diz o Papa, arruinar a imagem do pai ou da mãe com o objetivo de monopolizar o afeto do filho. Eu quero ficar só com o filho, só para mim. Então vai monopolizar o afeto. O teu pai não presta, tua mãe não presta, porque veja só o que ele fez, o que ela fez. E a criança fica perdida. Em quem eu vou acreditar? No pai, aí o pai vem e fala mal da mãe, ou na mãe, a mãe vem e fala mal do pai. Deixa que a criança vai fazendo o seu discernimento, vai fazendo as suas associações, vai fazendo os seus raciocínios. Aí o Papa diz assim: para se vingar ou defender, porque isso afetará a vida interior daquela criança e provocará feridas difíceis de curar. Realmente, olha o tamanho das feridas que podem ficar aqui. E quando se vai curar essas feridas? E ainda mais dependendo da idade da criança, né? Às vezes, bebezinhos, ainda a informação da sua personalidade, da sua consciência, acaba formando uma criança insegura, cheia de medos, cheia de incertezas. Então, pais, pensem muito nos seus filhos, pensem muito nas crianças, pensem nesta realidade tão difícil, tão provocadora, tão dolorosa, que é a situação então que passam os filhos de pais que acabam se divorciando. Essa é a nossa catequese do Papa Francisco hoje, parágrafo 245.